32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade, é preciso garantir que as crianças estejam protegidas, alimentadas, para que a mulher brasileira vá à luta, que não está fácil para ninguém. A minha proposta é criar o Procriança, que é o maior programa de valorização e de oportunidade de aprendizado para a criança, de fato, nesse período onde a criança aprende a aprender. Então, nós temos que conjugar, em primeiro lugar, a alimentação e o estímulo adequado. O programa Procriança é uma extensão do ProUni para as creches, onde se possa usar uma creche privada que tenha a localidade perto de onde está morando a família e, a partir daí, a família possa usar essa creche e não ter que se transportar para buscar a creche pública. E, com isso, nós vamos ganhar muito recurso. Por quê? Porque vamos usar a estrutura disponível. Para isso, é preciso de competência, experiência e seriedade. Quando governei o Ceará, eu consegui, com creches comunitárias, sem maiores comprometimentos com prédio, mas apenas fazendo adaptações a casas de pessoas pobres da própria comunidade, um programa parecido com esse. E eu saí muito orgulhoso do governo do Ceará, porque a gente cearense me deu a condição de ser o governador melhor avaliado do país. Estou me apresentando aqui para aquele brasileiro que está me conhecendo hoje, e são muitos brasileiros que não me conhecem ainda. Pois bem, eu consegui abrir uma creche a cada 2 dias de governo. Isso me permitiu, o resultado, ir na plenária das Nações Unidas, na ONU, receber, não é por uma política que tinha iniciado já no meu antecessor, o governador Tasso Gereissati, que é do PSDB, mas é justiça que se faça, não é? Nós conseguimos, eu fui lá receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. E hoje o Ceará tem uma das menores mortalidades infantis do Brasil e é um dos estados mais pobres do país. Ora, se o Ceará pode fazer, me dê uma oportunidade, brasileiro. Eu quero fazer por todo o Brasil. Obrigado, candidatos. Agora é a vez do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, se dirigir ao púlpito e dizer para a gente a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato. Ao Meirelles. Candidato Meirelles pode retornar, então? Mas não vou chamar o Meirelles, não. Já disse que eu vou taxar o Meirelles. Já chamou. Meirelles, o Temer foi denunciado 2 vezes por corrupção. Nas 2 vezes ele se salvou com o famoso toma lá da cá, comprando parlamentar em troca de emenda e de cargo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do PSOL, partido em que todos os deputados votaram para caçar o Michel Temer. Como você, Meirelles, como o povo pode acreditar que você vai combater a corrupção se você faz parte da turma do Temer, do partido do Temer? Eu sou um candidato e faço parte da minha história. E a minha história é uma história de quem trabalha em primeiro lugar. Sei que pode parecer estranho para você, essa história de trabalhar. Não, por favor. Eu trabalho, por favor, silêncio. Trabalho duro e não tenho nenhuma denúncia por corrupção na vida inteira. E não tenho nenhum processo. Portanto, eu posso, sim, com muito orgulho, dizer que tenho um passado e um presente ficha limpa. Como eu já disse, eu penso, inclusive, a criar o movimento dos 100 processos. E eu sou um candidato independente. Por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. Eu já fui convidado, trabalhei para o governo do Lula, trabalhei para o governo do Temer, trabalhei para os governos que me dão a oportunidade de trabalhar pelo Brasil. Porque eu não divido o Brasil entre quem gosta do FHC, quem não gosta, quem gosta do Temer, quem não gosta, quem gosta do Lula e quem não gosta. Eu divido o Brasil entre quem trabalha pelo país e quem não trabalha. E eu trabalhei pelo Brasil e mostrei resultado concreto com uma vida de honestidade. Olha, Meirelles, primeiro, de fato, você falar em trabalho me parece algo muito estranho, porque você é um banqueiro. Banqueiro não trabalha, não é? E me parece mais estranho ainda porque você é um dos responsáveis de ter tanto desempregado no país. Você deveria falar em desemprego, não em trabalho, vai mais com a sua cara.
Agora, quero dizer o seguinte, o sistema político brasileiro está podre. A turma do PMDB, do Meirelles, essa turma toda, que, aliás, o Bolsonaro faz parte, que diz que é de fora do sistema, mas é deputado há 30 anos, recebeu auxílio moradia tendo casa, enriqueceu na política, comprou mais imóvel do que aprovou projeto. Essa turma toda não vai mudar. O único jeito de mudar o sistema político é trazendo o povo para o centro da decisão. Democracia não pode ser apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora. Não pode ser como o Big Brother, que as pessoas decidem quem fica na casa, quem sai da casa, mas não decidem o que acontece dentro da casa. O povo tem que ser chamado a decidir com plebiscitos e referendos. Nós não temos medo da decisão popular. Sua tréplica, candidato. De fato, nós não podemos e não temos medo da decisão popular. Por isso é que eu estou apresentando essas propostas de criação de emprego no Brasil. Por quê? Porque quando eu fui presidente do Banco Central, talvez você não tenha acompanhado isso, eu estabilizei a economia e o Brasil criou 10 milhões de empregos naquela época. E depois tiramos o Brasil da maior recessão da história e criei mais de 2 milhões de empregos na economia brasileira. E tenho um compromisso, porque eu não acredito em promessas. Se promessa resolvesse problema, o Brasil seria uma maravilha. Mas o que eu vou fazer é me comprometer a criar 10 milhões de empregos em 4 anos de mandato como presidente da República. Muito obrigado, candidatos. Terminada essa rodada, é a vez do candidato Ciro Gomes, do PDT, se dirigir ao púlpito para fazer a próxima pergunta. O senhor só precisa dizer a quem é. Eu convido o candidato Meirelles. O candidato Meirelles retorna, então, pela segunda vez. É a segunda, nessa rodada, só lembrando, nessa rodada, os candidatos poderão responder a 2 perguntas no máximo. Por favor, candidato Ciro. Meirelles, eu gostaria de fazer essa pergunta que eu vou lhe fazer ao candidato Bolsonaro. E eu suspendi minha campanha porque, quando aconteceu aquele absurdo atentado, eu fiquei muito mal. Passei ali uns 4 dias ligando para o hospital para ter alguma condição psicológica de voltar à luta, porque fui colega dele na coisa. Entretanto, ele hoje está de alta e deu uma entrevista longa, muito maior do que o que nós estamos conversando aqui, cada um de nós vai falar 10 minutos, e fugiu. Você acha correto que um homem que quer ser presidente do Brasil não se submeta ao debate? Não, isso está errado e mostra alguém que não só está fugindo do debate, mas está fugindo do seu compromisso com a população. E mais importante, não é meramente o debate, é a questão de estar aqui sujeito a crítica, sujeito a ataque, sujeito a discordância, muitas vezes até ofensas ou coisas injustas ou falsas, mas que cada um de nós está aqui enfrentando isso com seriedade e com respeito ao eleitor. E isto é que é importante, o eleitor merece respeito. Por quê? Porque nós temos aqui a apresentar propostas que o país precisa e também dizer o que fizemos. Cada um pode dizer o que já fez ou pode dizer o que não fez, ou pode simplesmente estar acusando ou brigando com outros candidatos por falta do que dizer. Mas é muito importante que o eleitor tenha a capacidade e a possibilidade de ver isso. Se alguém foge do debate, se alguém se esconde, se alguém não aparece e só vai dar uma entrevista numa situação de absoluto controle e numa situação amigável, significa que essa pessoa, na minha visão, não tem condições de administrar o país. Por quê? Alguém, para administrar o país, tem que enfrentar as intempéries, tem que enfrentar chuvas e tempestades, e tem que estar disposto a se expor. É importante isso, brasileiro. O candidato que lidera as pesquisas tem o seu vice dizendo que vai acabar com o 13º salário adicional de férias, tem o seu economista principal, a quem ele diz que vai consultar porque não entende de economia, dizendo que vai diminuir os impostos dos ricos e aumentar os impostos dos pobres, unificando a alíquota do imposto de renda, chegou a propor a CPMF
E o Bolsonaro, quando vê a repercussão dessas coisas todas, nega para a imprensa. Aqui tem duas coisas. Uma mentira, que eu precisava que ele tivesse aqui para a gente esclarecer, e eu acho que é uma mentira grossa, porque eu já ouvi o Bolsonaro dizendo que o brasileiro tem que optar entre emprego e direitos, e apenas o general Mourão, parece que tosco como é, falou com sinceridade, sem ter as habilidades políticas de um mentiroso, não é, que fala a mesma coisa. E o general Mourão indicou quais são as coisas. Mas o que me assusta não é só a mentira. Me assusta é que uma equipe de 3 pessoas, Bolsonaro, Mourão e Guedes, brigando na véspera da eleição. Você imagina que isso vai dar certo no Brasil? A tréplica, por favor. Não, não vai dar certo. A eleição, porque eu não acredito que o povo brasileiro vai assumir essa aventura. O Brasil já se cansou de aventura. A população não pode mais viver esse tipo de aventura. Nós não podemos ter mais esse tipo de risco. O Brasil já correu muito risco. O Brasil já enfrentou muitas aventuras e o resultado tem sido lamentável. Portanto, é um momento em que nós precisamos de segurança, precisamos de competência e uma coisa que está aqui colocada com clareza, precisa de seriedade. Seriedade no que fala, seriedade em seguir a sua própria história. Alguém que apresenta propostas, que vota, mas depois é coerente com isso. E as suas propostas, a sua visão de país, o que ele fala, tem que estar consistente com tudo aquilo que ele já fez e já votou no seu papel de congressista. Obrigado, candidatos. Eu convido agora o candidato Álvaro Dias, do Podemos, para se dirigir ao púlpito e escolher qual candidato ele vai fazer a próxima pergunta nesse bloco que eu lembro tem tema livre. Quem é que sobra aí? Geraldo Alckmin? O senhor pode fazer pergunta a todos, só não pode perguntar ao candidato Meirelles. Geraldo Alckmin. Geraldo, eu te respeito muito e há pouco, mais uma vez, é que se confirmou que na Olimpíada da Mentira o PT ganha medalha de ouro. A todo momento afirmam-se coisas que não aconteceram, por exemplo, que eu apoiei isto, apoiei aquilo. Eu fui oposição a vida inteira, só 7 meses eu fui governo no 2º mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual a sua proposta para mudar essa realidade do país, o modelo que está vigente? Olha, eu acho que nós já tivemos, Álvaro Dias, você que tem uma larga experiência, governador, senador, nós já tivemos a experiência do PT e vimos o resultado disso. O resultado foram 13 milhões de desempregados, criminalidade na altura, saúde deteriorada, contas públicas com problema, empresas fechadas. Esse é o dado de realidade. E sempre terceirizam, né? A culpa é sempre de terceiros. Agora, também, de outro lado, e eu venho há meses falando isso, o caminho também não é o radical de direita, que não tem a menor sensibilidade. Muitas vezes eu ouvi dizer que saúde não precisa de mais dinheiro. Ora, saúde está um caos. Como é que não precisa de mais dinheiro com a população ficando mais idosa e a medicina mais cara? Uma barbaridade. Que quer fazer imposto novo, CPMF, que é um imposto ruim, porque pega toda em cascata, prejudica a população, que não tem sensibilidade com os trabalhadores que sustentam esse país, carregam nas costas esse país, as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, não tem a menor sensibilidade com as mulheres. Então, nós que sempre estamos num outro caminho que não dos radicais de direita e de esquerda, temos que, nesses 3 dias, né, levar uma reflexão profunda do Brasil. Não podemos ir para esse 2º turno de extremos. Olha, eu digo que nós estamos discutindo muito assuntos periféricos, estamos deixando aquilo que é central para o futuro do país. É um modelo. Esse modelo de governança corrupto, se ele prevalecer, vai continuar sendo fábrica de escândalos, produzindo os ladrões da República. Há um conluio, há uma associação do sistema financeiro nacional com mão grande e parte da política, essa parte da política que apodreceu. E nesse conluio, o governo
enche as burras dos banqueiros, 72% do crédito nacional é assambarcado pelo governo, os bancos não precisam do mercado, não disputam no mercado, por isso não há competição e a taxa de juros não recua, porque o governo absorve 72%. Temos que transferir isso para o setor privado. Olha, eu quero falar com você que está nos acompanhando até essa hora aqui, através desse importante debate, na antevéspera da eleição, de que o Brasil já tem problema demais. Os brasileiros já têm problema demais. Nós não podemos ter presidente para também ser problema. Nós precisamos ter presidente para resolver os problemas, para colocar a coisa no caminho correto, com segurança. O Brasil só vai mudar com as reformas. Senão vai ser esse marasmo, esse lelelé, com as reformas, reforma política. Esse sistema nosso está falido. 35 partidos políticos, reforma previdenciária para acabar com privilégio. O Legislativo Federal ganha 20 vezes mais do que você que trabalha na agricultura, na indústria, no comércio, na aposentadoria. Reforma tributária para simplificar o modelo tributário e reforma de Estado, privatizar, enxugar, diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Obrigado, candidatos. O próximo candidato a fazer pergunta, tema livre, é Fernando Haddad, do PT, a quem eu peço, por favor, que se dirija aqui ao púlpito. E o candidato deve escolher a quem vai dirigir sua pergunta. Ao Guilherme Boulos. Guilherme, você, como eu, é professor, vive do seu salário, tem orgulho da sua profissão e muitas vezes é incompreendido por pessoas que ganharam dinheiro muito fácil no Brasil. Qual que é a sua proposta para o ensino médio do país? Porque eu sinto que o ensino médio é o que exige mais atenção por parte do poder público, porque foi a etapa de ensino que menos reagiu aos estímulos que foram dados. Nós temos que retomar investimento em educação pública no Brasil, Haddad. Isso passa, em primeiro lugar, por revogar a Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos, inclusive em educação e saúde, pelos próximos 20 anos no Brasil. Nós vamos revogar ela. Retomando o investimento, é possível cumprir o Plano Nacional de Educação e investir o custo aluno qualidade inicial, que prevê 50 bilhões para o ensino básico no Brasil, equipando as escolas, inclusive com Wi-Fi em todas as escolas, criando as condições para que os professores ganhem um salário digno e tenham um plano de carreira. Isso é essencial. Nós temos que fazer um debate também sobre currículo. A reforma do ensino médio, feita pelo governo Temer, que tirou a filosofia, tirou a sociologia, ela é uma reforma que tira o pensamento crítico. Nós precisamos revogar essa reforma, porque ela foi feita sem discutir com ninguém, e mexer no currículo, porque a escola não pode ser para formar os nossos jovens apenas para fazer uma prova no fim do ano. Tem que ser para formar para a vida. E por isso os grandes temas têm que ir para o currículo. Inclusive a questão de gênero, diversidade sexual e racismo. Isso tem que ser debatido desde as escolas. Porque quando não se debate, gera preconceito. E o preconceito estimula o ódio e a intolerância. É isso que nós vamos fazer no ensino médio brasileiro. Guilherme, você sabe, você acompanhou, fez parte dessa luta. Nós abrimos as portas das universidades para os jovens. 2 milhões de bolsas concedidas pelo ProUni, dobramos as vagas nas universidades federais, multiplicamos o financiamento estudantil sem fiador, para que o pobre pudesse ter acesso, mas temos um gargalo no ensino médio que precisa ser corrigido. Qual a nossa proposta? As escolas de ensino médio no Brasil, as melhores, públicas e privadas, elas são as federais, as públicas federais. E nós espalhamos essas escolas federais por todo o país. Só eu inaugurei 214 escolas de ensino médio federal. Nossa proposta é que essas escolas sejam o padrão de referência do ensino médio dos estados. 90% da matrícula é estadual, não é federal. Nós queremos apoiar essas escolas estaduais a partir da experiência exitosa
dos institutos federais, das escolas militares e das escolas do SESI e do SENAC? Olha, Haddad, em relação ao ensino superior que você mencionou, de fato é importante ter ampliado vagas na universidade e ter feito o programa de cotas. Agora, nós temos um problema aí. Hoje, vai mais dinheiro para o FIES do que para a universidade pública. Nós temos que criar mais vagas na universidade pública e criar um modelo de transição, porque a unidade pública tem pesquisa, tem extensão, tem ciência. Esse dinheiro que hoje vai para a universidade privada tem que ir para as públicas, inclusive fazendo uma auditoria, porque ele tem uma verdadeira caixa preta aí dos grandes grupos de ensino privados educacionais. Agora, você mencionou um tema no início da sua resposta, da sua pergunta, que eu queria colocar aqui. Eu, com muito orgulho, faço parte do movimento que luta por moradia, do sem-teto, de pessoas que todo fim do mês têm que fazer a dura escolha, como muitos que estão nos assistindo, entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Para mim, esse é um orgulho enorme estar ao lado dessas pessoas. Eu ando com sem-teto, eu ando com sem terra, eu só não ando com sem vergonha. Candidatos, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, dirigir a pergunta ao candidato que ele escolher. Eu escolho a candidata Marina Silva. A candidata Marina pode vir até o púlpito. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Marina, um tema que preocupa o Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, é segurança pública. Nós, em São Paulo, conseguimos um resultado importante. Nós tínhamos, há 18 anos atrás, 13 mil assassinatos por ano, reduzimos para 11, 9, 7, 5, ano passado foi 3.503, reduzimos 75% os homicídios. Qual a sua proposta para segurança pública? Nós temos uma situação dramática em que 63 mil pessoas são assassinadas por ano, e a nossa proposta de segurança pública é, inclusive, para frear o que está acontecendo no Brasil, que quadrilhas e organizações criminosas que só existiam em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e principalmente aqui em São Paulo, como é o caso do PCC, estão indo para estados que não têm a menor condição de lidar com esse time de crime. No meu estado do Acre, um estado frágil, hoje está invadido por organizações criminosas. Por isso, a nossa proposta é de um sistema único de segurança pública. Nós vamos investir em inteligência para que as abordagens sejam mais efetivas, treinar e pagar adequadamente os policiais, vamos equipar e ampliar o contingente da Polícia Federal Rodoviária e da Polícia Federal para combater crime organizado e não vamos permitir, Alckmin, que aqueles que são criminosos fiquem comandando o crime organizado de dentro das cadeias, como acontece em muitos casos, inclusive aqui em São Paulo, que conseguem exportar essas organizações criminosas para outras regiões do Brasil. Nós vamos ter um sistema único de segurança pública que trate a questão da violência não só como caso de polícia, mas como caso de justiça econômica, social, para que a população possa ter alternativa. Quando algum Estado consegue um sucesso, Estado irmão, eu fico feliz, reconheço, aplaudo, fico feliz. É importante reconhecer também os avanços de São Paulo. Nós reduzimos de 13 mil para 3 mil, são 10 mil vidas salvas por ano. Negros, caiu 35% a morte de negros, jovens, quase 40%, mulheres, feminicídio. Então, nós resolvemos lá, vamos levar esse modelo para todo o Brasil, tecnologia, combate ao tráfico de drogas, sistemas de fronteira, combate ao tráfico de armas, mudança da legislação. Essa história de que prender não resolve não é verdade. Você tem que prender, tirar o criminoso da rua. É importante isso. Vamos aperfeiçoar a lei de execuções penais, aperfeiçoar o Código de Processo Penal e fazer parceria com estados e municípios e criar uma guarda nacional de caráter permanente. O problema é que quando as coisas não são feitas de forma bem feita, o problema é que acontece em um estado, acaba indo para um outro estado, que é o que eu percebo que aconteceu
em vários estados que tinham verdadeiras quadrilhas. Hoje essas quadrilhas é uma realidade, Alckmin. Elas foram para outros estados. Por isso que eu quero um sistema único de segurança pública, aonde o governo federal, junto com os governos estaduais e os governos municipais, possam ter uma abordagem do combate ao crime, às organizações criminosas e à violência de forma efetiva, para que não se tire com a mão e bote com a outra, porque é isso que acontece. Nós temos que celebrar quando não tiver violência em São Paulo, não tiver violência no Acre, não tiver violência no Ceará e no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Essa é a proposta que eu tenho, segurança para todo o Estado brasileiro, junto com estados e municípios. Muito obrigado. Rodada encerrada. Depois do intervalo, nós teremos o último bloco do debate aqui nos Estúdios Globo. Os candidatos à presidência da República voltarão a discutir temas determinados por sorteio. Até já.